Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse sistema de equações diferenciais. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: resolva o sistema de equações diferenciais e tem aqui dx dt vai ser igual a 2 vezes x menos y e dy dt vai ser igual a x. Aqui nesse caso estamos considerando então que x é uma variável, que ela depende de uma variável t. Então, por exemplo, a x vai ser uma f de t. E que a y também é uma variável que depende de t. Então a y vai ser uma certa g de t. Nosso objetivo é achar justamente funções f e g que resolvam esse sistema de equações. Então vamos lá. Antes de a gente fazer, vou pedir para você pausar o videoaula, tentar fazer e depois comparar a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E às vezes até na sua pós-graduação. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá, olha só, como é que nós vamos aqui fazer. Nós vamos utilizar uma técnica que primeiro nós vamos aplicar aqui, reescrever esse sistema utilizando o operador derivada. E depois nós vamos fazer por eliminação de variáveis ou por método da soma. Que vai consistir basicamente em você eliminar uma das variáveis e ficar numa equação diferencial que só envolva uma variável, resolver e depois você fazer o mesmo processo de novo, só com a outra variável, né? Então vamos lá. Primeiro, o operador de derivada. Como é que ele fica, né? Vamos lembrar que o operador de derivada é assim. Se você tem y, por exemplo, vai se repetir como o próprio y. Se você tem y', a gente escreve como dy. Então você aplicou o operador derivada uma vez, derivou uma vez. Se você tiver y duas linhas, você aplicou o operador derivada duas vezes. Aí você vai dizer assim, d ao quadrado d. A ideia aqui é como se fosse o operador derivada, você aplicou no operador derivada de novo. E aí daí essa ideia dessa notação de d ao quadrado, tá vendo? Então essa aqui é a lógica. Então vamos lá. Se a gente for arrumar aqui, ó, nós temos aqui o operador derivada aplicado uma vez no x. Vamos pegar esse 2x e vamos jogar aqui para o primeiro membro, vai ficar menos 2x. E nós vamos ter, menos 2x. Pegar esse menos y e jogar para o primeiro membro, vai ficar mais y, igual a zero. Aqui nós vamos ter o operador derivado apenas no y, né? Então vamos pegar, vai ficar menos x, se a gente quiser arrumar aqui. O operador derivado em relação aqui no y, igual a zero. Bom, esse sisteminha, né, dá para a gente agora arrumar da seguinte forma, ó. Aqui você pode dizer que você aplicou o operador derivada e depois você multiplicou por menos 2 em relação à variável x, né? É como se, entre aspas, você tivesse feito uma distributiva aqui, ó. Aplicou a operador derivada no x, aí deu esse termo. Depois aplicou menos duas vezes, né? Para dar esse menos 2x. Mais y igual a zero. E aqui agora você tem menos x mais aplicou o operador derivada y igual a zero. Beleza. Qual a sua ideia aqui? Bom, nós vamos aplicar um operador derivada, seja na primeira equação, para daí eu eliminar com algum termo da segunda, ou o contrário, aplicar um determinado operador derivado em cima da segunda, para você operar com a primeira e eliminar alguma incógnita. Nesse caso aqui, uma coisa que está mais fácil de a gente perceber é esse dy aqui, ó. Se a gente aplicar o operador derivada aqui na primeira equação, vai aparecer dy, e a gente pode depois, na hora que a gente somar, ou melhor, na verdade, se a gente aplicar direto o d, né, o operador d, a gente vai subtrair as duas equações, que aí você vai poder eliminar o d. Então veja, vamos imaginar aqui então que nós vamos aplicar o operador derivada ali, vai ficar d que multiplica d menos 2, x mais d que multiplica y, o operador derivada no zero vai dar zero. E aqui continua a mesma coisa, menos x mais dy igual a zero. Veja que nessas duas equações, se eu subtrair essas duas equações, né, termo a termo, vai aparecer o seguinte, ó. Nós vamos ter o operador d multiplicando pelo operador daqui vai acabar dando d ao quadrado. O operador d vezes 2 vai dar a mesma coisa que menos duas vezes, né? O operador d, x. Aqui vai aparecer esse mais dy, né? Só que quando você subtrair com esse cara, né, que você está subtraindo aqui, ó, ele vai ser eliminado. Então, o que vai acabar acontecendo aqui, ó, com esse termo, quando você fizer a subtração, eles vão ser eliminados. E aqui, quando você subtrair menos x, vai ficar mais x, né? Obviamente. E aqui do lado, 0 menos 0, 0, tá? Então, você pode fazer assim, pensando
como uma soma, ou você poderia ter aplicado menos o operador derivado aqui em cima, que aí apareceria aqui, ó, menos dy e somar, né? E aí, claro, ia ficar menos dy com mais dy, cancelaria, né? Você que escolhe qual que vai ser a melhor estratégia para você, o que você acha mais fácil de entender. Bom, o importante é que você multiplica uma das equações pelo operador derivada conveniente, de modo a eliminar uma das variáveis. Ok, então agora o que acontece? Nós temos uma equação que só vai depender do x, né? E aqui, ó, se a gente aplica então o operador derivada duas vezes no x, daria pra gente o x duas linhas. Se a gente aplica o menos duas vezes o operador derivada no x, vai dar menos 2x linha. E se a gente aplica aqui, não tem o que fazer, vai dar o próprio x, igual a zero. O que a gente tem aqui? Nós temos uma equação diferencial linear, homogênea, de segunda ordem. E a gente sabe que esse tipo de equação a gente vai procurar uma solução do tipo x igual a e elevado a mt, né? Lembra que x é uma função, é uma variável que depende de um t aqui que a gente está colocando, né? Então a gente vai procurar uma solução desse tipo e a gente sabe que isso, quando a gente substitui esse tipo de substituição aqui na nossa equação, nós vamos obter a chamada equação característica, que a gente sabe que vai ficar assim, ó, m ao quadrado menos 2 vezes m mais 1 igual a zero, né? Veja que a potência do m coincide aqui com o grau da derivada, né? E aqui o próprio x é como se fosse derivada de ordem zero, então acaba sendo só 1 aqui. Então nós temos aqui uma equação que chama de equação característica. Nós vamos resolver isso aqui, vai ficar o delta, né? O discriminante vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4, né? Então aqui vai ficar menos 4 e vai dar 0. Então quer dizer que o nosso m vai ser igual a menos o valor de b, então ó, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então no final eu só vou achar um valor para m, porque raiz de 0 ou menos raiz de 0 vai dar o mesmo valor. Então vai ficar apenas 2, né? Que menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, dividido por 2, vai acabar dando 1. Então o que a gente conseguiu? Nós conseguimos uma solução aqui que seria o nosso x como sendo, vou chamar de x1, né? Como sendo e elevado a, no lugar de m vai ser 1, então vai ser só e elevado a t. Quando a gente tem uma equação desse tipo, uma equação homogênea, linear de segunda ordem, que a gente calculou a equação característica, e essa equação característica só tem uma solução real, a gente sabe que a gente pode pegar outra solução como sendo x vezes, no caso aqui x não, porque a variável é t, né? Então seria t vezes e elevado a t, tá? A lógica aqui basicamente você tenta achar uma outra função u, que depende de t, vezes a sua função que você já achou aqui como resposta, que é e elevado a t. Aí você joga isso nessa equação, desenvolve para achar esse u e acaba encontrando que você pode ter esse u como sendo t. Mas enfim, então nós temos isso aqui. Lembrando que a equação característica tinha só uma solução real. Então isso aqui vai ser a nossa solução para essa equação. Ou seja, o nosso x, né, que é o que eu quero achar, vai ser uma certa constante 1, e elevado a t, mais uma constante 2, t e elevado a t. Isso é a solução para o x. Bom, mas agora a gente quer o nosso y, né? Beleza. Nesse caso aqui, a gente poderia pegar esse menos x, que a gente já tem aqui quanto é o x, substituir. Aí vai ficar alguma coisa que depende da derivada. Aí dá para integrar a equação, ambos os membros, e achar o y. Mas aqui eu vou fazer desenvolvendo, para tentar fazer a eliminação de novo aqui, só para a gente poder treinar isso, né? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui esse sistema aqui. Para conseguir eliminar esse termo aqui, que é o menos x, com esse termo aqui que é d menos 2x, eu tenho que multiplicar por operador d, que é o operador derivada, menos 2. Para aqui aparecer embaixo, ó, menos d menos 2x, que aí esse termo, quando eu somar com esse, ele é eliminado, né? Então vamos fazer isso, ó. Vamos repetir a primeira equação, tá? A primeira equação a gente já sabe lá que é d menos 2, x, era d menos 2x mais y, d menos 2x mais y igual a zero. Deixa eu separar aqui, né? Só porque é a segunda parte aqui. Embaixo eu vou multiplicar pelo operador d menos 2, então vai aparecer d menos 2, olha só, d menos 2, x
Aí aqui, claro, vai aparecer D menos 2 vezes o operador que eu já tinha lá, que era o dy, né? Então vai aparecer D menos 2 dy igual a zero, porque o operador derivado aplicado no zero vai dar zero, né? Então nós temos isso aqui, ó. Faço a soma, e aí quando eu fizer a soma, ó, ou subtração, né? No caso aqui, se fosse por subtração, teria que ter multiplicado por menos D menos 2, né? Aqui eu vou fazer a soma das duas aqui. Então vai eliminar esse termo, né? O que vai sobrar? Vai sobrar operador D. Aqui você pode fazer distributiva, né? Então seria D quadrado menos 2D aplicado no Y mais Y igual a zero, né? Bom, isso aqui quando você aplica, então, o operador derivada no Y vai ser Y duas linhas. Quando você aplica menos duas vezes o operador derivada no Y, vai dar menos 2 Y linha mais o Y igual a zero. De novo, nós conseguimos uma outra equação linear homogênea de segunda ordem. A gente vai procurar uma solução do tipo y igual a e elevado a m t. Então esse m não necessariamente é igual ao anterior, né? Só que nesse caso, quando a gente fizer a equação característica, né, nós vamos encontrar m quadrado menos 2m mais 1, que é a mesma equação característica do exercício anterior, ou do valor que a gente achou para x. Isso não necessariamente vai acontecer em outros casos, tá? Isso aqui aconteceu nesse, não quer dizer que vai acontecer em outros. Mas ok, achamos a mesma equação característica. Isso aqui então a gente já sabe que a solução é só m igual a 1, né? Que a gente já tinha feito anteriormente. Então nós já temos que o nosso y1 vai ser e elevado a t, porque 1 vezes t vai dar t. E a gente sabe que a gente pode pegar outra solução, já que a gente fez a equação característica tendo apenas uma solução real, a gente resolveu aqui. Então a outra solução vai ser t, que multiplica e elevado a t. E aí no caso a nossa solução para o y vai ser uma certa constante, que eu vou chamar de c3, e elevado a t, mais uma certa constante, que eu vou chamar de c4, t, e elevado a t. Ok, achei aqui o meu y, achei aqui o meu x. O que eu fazer agora? Vou pegar esse x e esse y que eu encontrei, vou substituir em uma das equações para eu conseguir alguma relação entre as constantes C1, C2, C3 e C4. Para no final a resposta ficar dependendo apenas de duas constantes, tá? Nós temos aqui um sistema com duas variáveis, né? Que no caso é o x que a gente quer descobrir, o y. Então nós vamos aqui, olha só, fazer isso. Então você escolhe a que você achar melhor. Essa daqui é mais tranquila, né? Menos o x mais a derivada de y. Vamos usar essa. Então vou pegar essa equação, que seria, olha só, então vamos lá. Eu quero achar agora uma relação entre a C1, C2, C3 e C4, né? Então a gente sabe que você tem menos x mais dy igual a zero. Então vamos pegar o nosso x, substituir ali. Nós vamos ter, ó, o x quem é? É isso aqui, né? Então vai ser C1 elevado a t, vou botar o mesmo na frente, mais C2 t elevado a t, agora mais a derivada de y, né? Ou melhor, o operador derivado aplicado em y. Então você vai ter a derivada de C3 elevado a t, o C3 é constante, deriva e elevado a t, a derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t, mais, agora vai ter um C4, derivada de t elevado a t. Vamos lembrar que isso aqui, ó, é um produto. Eu tenho que derivar o primeiro termo, derivada de t, que dá 1, né, vezes, conserva a segunda função, que no caso é elevado a t. Por isso que ficou 1 mais e elevado a... Desculpa, 1 vezes e elevado a t. Depois mais, conservo a primeira, derivo a segunda. Quando derivar e elevado a t, vai dar o próprio e elevado a t. Então fica assim, né? Então aqui foi a derivada. Isso aqui tudo igual a zero. Beleza. Agora vamos arrumar isso aqui. O que é que nós vamos ter? Olha só. Vamos arrumar os termos que tem e elevado a t, tá? Então, esse termo que tem elevado a t, nós vamos ter aqui menos C1 e elevado a t aqui. Nós vamos ter um C3 e elevado a t. E nós vamos ter também um C4, ó, e elevado a t aqui também, tá vendo? Então isso aqui tudo multiplicando e elevado a t. Mas, agora vamos agrupar os termos que estão com e elevado a o. Os termos que estão com t e elevado a t. Então vai aparecer aqui, ó, menos C2, então vai ter aqui menos C2. E vai aparecer aqui, ó, mais C4, tá? Que quando multiplicar aqui, ó. Então vai ter o termo que é t e elevado a t igual a zero.
Bom, nós sabemos que as funções e elevado a t e t vezes e elevado a t, elas são LI. Então, para essa soma aqui dá zero, só se as constantes aqui, ó, que estão multiplicando cada uma dessas duas funções, devem ser zero. Então, isso aqui tudo tem que ser zero, isso aqui tudo tem que ser zero, né? Isso aqui, nós vamos ter então o seguinte, nós vamos ter que a nossa menos C1 mais C3 mais C4 é igual a zero, e nós vamos ter que menos C2 mais C4 é igual a zero, tá? Se a gente comparar aqui. E agora, olha o seguinte, nós queremos achar C3 e C4 em função de C1 e C2, tá? Por exemplo, você podia ter feito ao contrário também, você poderia tentar achar o C2 e o C4 em função do... Desculpa, o C1 e o C2 em função do C3 e C4. Aí você vai montar uma outra resposta, que também é válida, mas aqui a gente vai montar as constantes C1 e C2, vão ser a referência, né? Então, nesse caso, eu posso dizer aqui, a partir dessa, que o nosso C4 vai ser igual a C2. E o nosso, agora, C3. Bom, o nosso C3, ó, veja que ele vai ser... Você vai ter que passar o menos C1 para o lado de lá, então vai ficar mais C1, né? E você vai ter que passar o C4 para o lado de lá, vai ficar menos C4, né? Ficaria assim. Mas como você achou que seu C4 é C2, então aqui vai dar C1 menos C2. Então, se você for colocar o C3 e o C4 em função das constantes C1 e C2, fica assim. Ou seja, a sua solução vai ser o seguinte, ó. X vai ser C1 elevado a T mais C2 T elevado a T. E sua solução para Y vai ser... no lugar aqui nós vamos ter a constante 3, né? Que lembra que nossa y é a constante 3 vezes e elevado a t, a constante 4, t é elevado a t. A constante 3 a gente achou que é isso, então vai ficar C1 menos C2 é elevado a t, mais, agora a constante C4 foi C2, né? T é elevado, desculpa, t, C2, t é elevado a t. Bom, aqui, essa daqui ainda tem como arrumar, ó. Se a gente colocar o C2 em fator comum, então a gente pode dizer que a resposta final, deixa eu colocar um pouco para o lado aqui, a resposta final a gente pode escrever assim, ó. O x eu vou continuar como sendo o que a gente achou, né? Que é x é C1 elevado a t mais C2 t elevado a t, mas o y eu vou colocar assim, ó. Vou ter C1 multiplicando elevado a t, né? Então C1 elevado a t, e esse menos C2 elevado a t, se eu colocar em evidência com esse C2 elevado a t aqui, vai aparecer o seguinte, ó, vai ser t menos 1, aí nós vamos ter o, eu esqueci de colocar o c na frente, né, ó, vai ter, caramba, vai ter o C2, aí vai ter o t, né, que é o do termo aqui, menos o daqui vai ser menos 1, né, porque quando você multiplicar por C2 vai ficar menos C2, aí aqui vai aparecer E elevado a T, certo? Então você pode reescrever, digamos assim, essa nossa Y dessa forma, tá vendo? Ó, eu botei o C2 aqui em evidência, junto com E elevado a T também, né? Então você vai ter um termo aqui que é T e outro termo aqui que é menos 1. Então isso aqui fica a resposta para o seu sistema. Se você pegar esse X e substituir em qualquer uma das duas equações e o Y na mesma equação que você substitui aquele X, vai atender. Ou seja, para as duas equações, esse par de valores aqui, esse par de funções, que é a função para x e a função para y, vai atender aquele sistema. Belezinha? Tá beleza para você? Bom, você acertou? Achou isso aqui? Pode ser que você tenha achado um pouco diferente se você tivesse feito a constante C2 e C1 C2 em função de C3 e C4. Mas, enfim, continuaria sendo uma resposta válida também. Agora eu quero passar um exercício para você treinar, que vai ser análogo a esse daqui, que vai ser esse daqui, olha só. Quero que você faça esse exercício, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. Se você chegou até aqui e não deixou o seu curtir, deixe ele aí e também inscreva-se no canal se não tiver inscrito, tá bom? Se precisar tirar dúvidas sobre a aula ou sobre o exercício que eu deixei aqui no final, coloca também na seção de comentários. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, onde a gente está resolvendo o sistema de equações lineares. Até mais e tchau!